carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, onde faremos a leitura do versículo 10 ao versículo 13. Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que ilumine as nossas mentes nesse momento, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha falar ao nosso coração, através, ó Deus, da Tua palavra nesta noite, nos confortando, confrontando, se for necessário, direcionando, ó Pai, em todos os instantes para podermos viver de acordo com a Tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, em um antigo filme chamado Amor por Contrato, talvez você já tenha assistido, a família Jones, ela se instala numa nova vizinhança e estes marido, mulher e 2 filhos começam então, em meio à vizinhança nova que eles estão, a demonstrar uma vida perfeita, uma família perfeita com tudo aquilo que eles tinham, sendo do bom e do melhor. Essa família então, conforme ela começa a se relacionar com a vizinhança, ela tenta mostrar àquelas pessoas que o que elas têm é melhor do que o dos outros, que o celular que eles têm é melhor, que o tênis que eles têm é o melhor, que o carro que eles têm é melhor do que o destas outras pessoas. E eles então começam a levar essas pessoas a querer esses itens que eles possuem. Esta família perfeita, na verdade, é uma falsa família. Eles não são de verdade marido e mulher, não são pais e filhos, eles estão ali apenas como vendedores. Eles são contratados por uma empresa para fazer marketing em meio à vizinhança de que aqueles produtos que eles usam são os melhores para que as outras famílias também possam então adquirir. E assim eles levam algumas das famílias a querer esses itens. E tem uma frase bastante interessante, quando a esposa da família Jones, ela leva uma das vizinhas para dentro de casa. E neste momento ela leva ela para conhecer a sala de jantar. E a frase desta mulher é: se preciso for, eu morro para ter essa sala de jantar. Tamanha foi a influência dessa família em meio a toda essa narrativa para que a vizinhança pudesse então comprar todos os seus produtos, ou ter a vida, o estilo de vida que aquela família estava tendo naquele momento. É uma ficção, mas é algo que nós vivemos há muito tempo. Observamos, a televisão já trouxe isso para nós, esses modelos de família perfeita, E aí você entende então naqueles comerciais onde está tudo bonito, onde todo mundo está se dando muito bem, onde eles usam as melhores cores, com as melhores roupas, com as melhores expressões, para mostrar que aquilo é o melhor. Obrigado, Gê. E aí você observa então que eles não vendem o produto somente, mas o estilo de vida que aquele produto então poderia fornecer às nossas famílias, Quantas pessoas aí não compravam uma certa marca de margarina só por causa daquela família perfeita que estava ali tomando café todos os dias e parecia que ao comprar aquilo, você ia conseguir então viver da mesma forma. Hoje em dia, talvez a televisão não tenha tanto impacto mais sobre a vida de todos,
mas a internet veio talvez com mais força do que a televisão para nos influenciar. Você vê hoje então aqueles que são chamados de influencers, né, esses youtubers, né, não é uma profissão, mas assim que eles se chamam, e eles então têm as suas marcas, eles têm as propagandas daquilo que apoiam os seus canais, e que os seus milhares de seguidores são levados a olhar aquilo como se fosse o melhor. A melhor maquiagem, os melhores produtos, as melhores compras, e as pessoas querem então para chegar ao estilo de vida que aquela pessoa está tendo. Até mesmo nas nossas redes sociais você encontra aí os algoritmos, né, analisando tudo aquilo que você pesquisa no seu celular, no seu computador, para que na hora que você está então usando, ele te oferece aqueles produtos, uma propaganda num canto de página, para quê? Para que você possa ter o estilo de vida que você está procurando pelos produtos que você está então analisando naquele momento. Então nós vemos que isto é uma realidade, não é apenas uma ficção, mas o que precisamos então pensar com tudo isso é até que ponto nós somos influenciados. Até que ponto essas ideias, essas propagandas, essas pessoas, elas nos levam a querer um estilo de vida diferente. Porque aí vem outro ponto para nós que somos cristãos. Quando esse estilo de vida deixa então de agradar a Deus? Até onde nós podemos ir com toda essa influência que nós recebemos então de todos os lugares, né? Seja televisão, seja pelo seu celular, na internet ou em qualquer outro lugar que você está vendo então essas propagandas. Porque um estilo de vida, ele é imposto sobre nós, né? Tentando mostrar que aquilo que você e eu vivemos não é bom, ou não é suficiente, ou não é o melhor que nós poderíamos estar então desfrutando nesse momento. Isso faz nós olharmos a vida e acharmos que aquilo que nós temos já não vale para nós. Queremos sempre mais, queremos ser como o outro, né? Queremos conquistar assim como o outro está conquistando. Isso então nos faz ver que as famílias hoje em dia, até mesmo dos cristãos, não vivem contentes com o que têm, não vivem satisfeitos com a vida então que eles estão desfrutando. E a palavra do Senhor, ela vem nos responder como encontrar esse contentamento. Como encontrar então essa satisfação no meio da nossa sociedade que tenta empurrar para nós tantos estilos de vida através dos diversos produtos e diversos meios aí que nós vemos então sendo influenciados. Vemos então aqui na palavra do Senhor que Paulo, ele inicia o versículo 10 então dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. O apóstolo Paulo nos mostra que é importante então nós entendermos primeiro onde está a nossa alegria, onde nós vamos encontrar esse contentamento. De uma forma muito clara e muito direta, ele nos diz que isso está então no Senhor. Ele não está mostrando através então deste verbo alegrei-me que ele fez algo para alcançar esta alegria que ele está tendo agora. Não, ele está mostrando que isso vem do Senhor sobre a sua vida. É interessante de entender então que é algo simples, né? E claro que todos nós sabemos, né? Mas quando é que nós então poderíamos deixar de encontrar esta alegria no Senhor? Quando que muitas famílias deixam de sentir este contentamento? Eu vejo então que muitos registros históricos da própria palavra do Senhor nos mostra que quando a família está bem, que quando tudo está caminhando da forma mais tranquila possível, nós temos uma tendência. E a nossa tendência é esquecer aquilo que Deus fez, para então nós acharmos que tudo vem das nossas próprias forças. Nós estudamos um texto com a oficina Dorcas esta semana, que eu gostaria de convidar os irmãos para ler, que fala exatamente sobre isso, que está em Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18. Se alguém puder ler para nós, por favor. Deuteronômio 8, 17 e 18.
esse texto, Moisés está orientando o seu povo, o povo ao qual ele está ali liderando, o povo do Senhor. Ele está então mostrando a eles como eles deveriam viver a partir daquele instante, porque eles estão prestes a assumir a terra que o Senhor deu a eles. E então ele começa a falar em todo esse capítulo para que eles se lembrem, que eles não se esqueçam de tudo aquilo que eles viveram até este momento, para que, chegando ao instante onde eles vão construir suas casas na terra, vão criar os seus gados, criar o seu rebanho, vão adquirir ouro, vão adquirir prata, eles não venham então a esquecer que Deus estava com eles em todos esses momentos, para que eles lembrem que a alegria que eles têm naquele momento, ela vem por causa do Senhor, e não pela força deles, e não pela sabedoria ou estratégias que eles então adotaram a partir do momento que assumiram aquela terra. Nós vemos que se o foco for deixado de lado, nós facilmente nos esquecemos então que o Senhor é aquele que está conduzindo as nossas vidas. E quando tudo caminha bem, esta é uma tendência então que nós temos, de deixar de olhar para o Senhor, de estar contentes em Deus, satisfeitos no que Ele então está trazendo para nós. Mas nós vemos então a palavra do Senhor ainda então em Filipenses, que Paulo vem mostrar o que é que o Senhor fez. A sua alegria então tem algo por trás daquilo que o Senhor está fazendo em sua vida, a qual ele pôde observar esta mão então do Senhor. Que ele diz então, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Veja que interessante, ele está dizendo que a alegria dele vem do Senhor, porque os filipenses renovaram mais uma vez o seu cuidado sobre a sua vida. Então o que nós entendemos aqui, esses servos do Senhor, sabendo do ministério de Paulo, eles se levantam para fazer uma oferta, enviar a ele um auxílio para que ele pudesse então continuar pregando o evangelho, continuar então fazendo aquilo ao qual o Senhor havia então o chamado. Paulo está dizendo, a minha alegria não está na oferta em si, nem na quantidade dela, mas na certeza de que tudo isso veio por causa do agir de Deus. Nós podemos aqui pensar então, nas circunstâncias ali da cidade de Filipos, como é que isso então chegou até Paulo? Podemos imaginar que naquela igreja tinha um irmão que era neto de alguém, filho de alguém muito rico, e este recebeu uma grande herança, e com esta grande herança ele teve condições de ajudar Paulo com uma quantia. E na mesma igreja podemos encontrar um irmão que estava ali batalhando dia após dia para conseguir o seu sustento diário. E este também, com seus recursos, de acordo com aquilo que lhe era possível, ele então ofertou para a vida e o ministério de Paulo. Independente das circunstâncias, se tínhamos ou não pessoas nesses quadros, o que nós temos que entender é como é que este recurso chega até Paulo. Na vida desses dois homens, exemplos que eu estou aqui criando, nós temos que entender que tudo aconteceu porque Deus conduziu ambas as famílias, um para ter saúde todos os dias, para lutar, e o outro para que o antepassado, a herança chegasse até ele, e ele pudesse abençoar a vida de Paulo. Independente do caminho, quem providenciou esse recurso para Paulo foi o Senhor, usando a vida desses irmãos e irmãs, que estavam então na igreja de Filipos. Então nós observamos o apóstolo Paulo entender algo muito claro sobre a vida que ele está levando. O seu contentamento, ele vem do Senhor, porque independente de quem ofertou, de onde veio isso, ele sabe que o Senhor é quem está providenciando a continuação então do seu ministério. Vemos que assim, então, ele não está buscando aqui um estilo de vida que lhe fosse agradável. Ele está buscando então viver conforme a vontade do Senhor, submisso a Deus, temente ao Senhor e grato por saber que tudo aquilo que ele está vivendo porque Deus está com ele, está direcionando ele em todos os momentos.
Como é que ele chega então a este entendimento? Essa é a conclusão, se nós podemos ver assim. A conclusão que ele chega: vocês me abençoaram, porque o Senhor então os conduziu. Mas como que ele vai até esse ponto? Nós encontramos então a resposta logo no versículo 11, que é completado com o versículo 12. Versículo 11, então ele nos mostra: digo isso não por causa da pobreza, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Interessante que Paulo está nos ensinando aqui, com a sua vida, com o seu testemunho, que a vida de contentamento, de satisfação no Senhor, ela não vem apenas pelo entendimento. Você sabe que você deve estar contente no Senhor a todo tempo, mas talvez você não viva assim. O que Paulo nos mostra é que ele precisou aprender para chegar lá, para alcançar então esta prática diária de saber então que todos os recursos, em todos os momentos, foi o Senhor então que esteve cuidando dele. E aqui ele traz exemplos para nós. Versículo de número 12, ele não coloca só os momentos bons. Ele viveu por momentos muito difíceis. Começa dizendo aqui para nós: tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Se nós formos pensar, uma vida de humilhação, o apóstolo Paulo, ele viveu instantes na sua vida onde ele estava sendo humilhado. Ele não viveu apenas momentos tranquilos. Ele era apóstolo, então por causa do chamado do Senhor, ele sempre teve recursos, ele sempre esteve numa boa situação. Não, ele também viveu humilhado. E aqui a humilhação você pode imaginar de diversas formas. Tanto com aqueles que eram opositores, ele pode estar vivendo como humilhado ali pela circunstância nas cidades onde ele passou. Mesmo em humilhação, ele entendia quem estava o protegendo, quem havia o chamado para estar ali, quem estava conduzindo as suas palavras, a sua vida em todos os momentos. Mas ele esteve humilhado, como também em outros momentos ele foi honrado. Se formos olhar o ministério de Paulo, em alguns instantes o honraram por isso, reconheceram a sua importância dentro do reino de Deus, cuidaram dele. Aqui também, nós vemos os filipenses fazendo isso, mas outros instantes no livro de Atos, você vê isso, pessoas o acolhendo, dando a ele condições para ele continuar o seu ministério. Então ele esteve nos dois extremos, nesse estilo de vida aqui que nós vemos ele colocar. Mas também ele continua dizendo: em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, fartura e fome. O apóstolo Paulo passou por momentos onde ele não tinha como conseguir alimento. Fosse por um percurso longo que ele estava caminhando e talvez nesse percurso não tivesse ali mais alimentos porque haviam acabado, era escasso demais, ou pelos recursos financeiros que eram poucos. Ele chegou então a passar pela fome. Mas ainda na fome, ele sabia que no momento certo o sustento viria do Senhor sobre sua vida. Não só pela fome, mas também passou por momentos de fartura, onde ele tinha comida, ou aquilo que era para sua necessidade básica, física, o Senhor então estava dando a ele em grande quantidade. Ele não precisava se preocupar, ele dormia bem, ele não estava sofrendo com isso, a sua barriga não roncava mais, ele estava bem tranquilo. Em ambos os momentos, ele viveu e entendeu que o Senhor estava então trabalhando para que ele pudesse ser sustentado. Mas ainda um terceiro exemplo no versículo 12, quando ele fala então assim de abundância como de escassez. Podemos pegar os recursos de Paulo, abundância de recursos. Teve momentos que ele tinha, que as pessoas ofertavam a ele, que ele tinha então como viajar, ele tinha como comprar aquilo que ele precisava, mas tinha momentos que os recursos eram muito escassos, não tinha mais, e ele precisava de um lugar para dormir, ele precisava de pessoas para poder dar a ele comida, e o Senhor assim o concede. Veja que não é apenas no momento difícil
nem somente no momento fácil que Paulo então aprendeu, mas foram em ambos. Ambos os momentos ele conseguia entender então que o Senhor era aquele que estava conduzindo a sua vida. Então ele aprendeu na vida a se relacionar com o Senhor e entender que em tudo Deus estava dando a ele a providência, o sustento que ele tanto precisava. Então, se nós formos pensar aqui, existe um estilo de vida em que você possa então caminhar, que vai facilitar o seu entendimento, o seu aprendizado sobre contentamento. Talvez você pense, não, aquele que sofre mais, ele aprende mais. Mas muitas vezes é na hora que nós temos tudo, é que nós precisamos entender ainda mais que Deus continua conosco para nós não o abandonarmos. Para nós não esquecermos que foi Ele quem nos levou até lá. Que foi Ele quem nos deu tudo o que nós temos quando chegamos então a uma situação como essa. Então não existe um estilo de vida, mas o fulano de tal que tem muito dinheiro, esse sabe o que é viver contente. Não, o fulano de tal que não tem quase nada, esse é quem sabe. Não, Paulo está nos mostrando que o aprendizado vem no estilo de vida que você está tendo agora. Porque em todos os momentos Deus está trabalhando para nos conduzir, para nos fortalecer, para nos ensinar. Para que em tudo não venhamos então a nos esquecer de que Ele está conosco, que Ele está cuidando de nós. Quais são as situações que você está vivendo? Porque as situações que nós vivemos hoje, ou que já passamos, foram estas que Deus permitiu ou está permitindo para nos lembrar que nós dependemos dEle, que Ele está nos direcionando, apesar da maior dificuldade, ou apesar da maior tranquilidade, Deus está permitindo nós vivermos esses momentos para glorificarmos ao seu santo nome. Veja então que Paulo, ele entende, houve a conclusão ali no versículo 10, de que a alegria dele, o contentamento vinha do Senhor e não daquilo que ele fez, não da sua eloquência, da sua sabedoria, da forma como ele conversou com as pessoas. Não, ele sabe que tudo que aconteceu veio do Senhor. Mas para chegar a isso, teve um processo aí de aprendizado para que ele pudesse então entender de forma muito clara e assim, como nós vemos aqui no versículo de número 13, ele pudesse então colocar isso em prática. Porque ele então diz, com toda essa experiência, com toda esta vida que ele tem, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, agora ele sabe que o Senhor é quem cuida, e agora ele está vivendo isso. Então, se Paulo passar agora por outros momentos, ele vai continuar olhando para essas circunstâncias e entendendo que o Senhor está com ele, mesmo se for no momento de tranquilidade ou no momento então de grande escassez. Veja que ele diz então no texto: tudo posso naquele que me fortalece. Existe então um fortalecimento na vida de Paulo. Ele sabe então que em sua vida o Senhor está trabalhando. E como é que Deus trabalha na vida do cristão? Como é que o Senhor está atuando nas diversas circunstâncias que nós estamos vivendo? É através do seu Espírito. O seu Espírito que habita em nós direciona as nossas vidas. Nos exorta, nos capacita, nos lembra do caminho que nós devemos então trilhar, nos lembra das misericórdias do Senhor, do cuidado de Deus. E isso só é possível através da fé. Nós então que cremos em Cristo Jesus, nós sabemos que possuímos o Espírito do Senhor que nos guia em toda e qualquer circunstância. Então, quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando então do nosso Senhor Jesus Cristo. É este que o fortalece através do seu Espírito que nele então habita. Quando nós analisamos tudo aquilo que o apóstolo Paulo viveu, e não foram momentos
tranquilos, né? As cartas que ele escreve, ele demonstra isso. Ele chegou então a momentos de muita dificuldade. Nós vemos então que ele agora é capaz de dizer que em tudo, ou seja, em todos os momentos, ele sabe que ele tem alguém que está o fortalecendo. Ele sabe que ele tem alguém que está o capacitando, dando a ele fé, dando a ele cada vez mais discernimento para que ele possa então continuar a sua jornada. Como é que nós então olhamos para Paulo, aplicando isso à nossa vida, à sociedade que nós estamos então inseridos, onde tentam empurrar para você um estilo de vida? Você precisa se lembrar que existe apenas um que agrada a Deus. E aí não é vestimenta, aí nós não estamos falando apenas de um tipo de corte de cabelo, um tipo de joia que usa ou não usa. Não é isso, é a vida que você tem com o Senhor. É a sua submissão a Deus, o seu temor ao Senhor e a gratidão que você cultiva no seu coração, dia após dia, vão te levar então a viver de forma agradável ao Senhor. Muitas vezes nós somos aqueles que olham e julgam pelo externo, mas é o coração quem vai dizer então se essa pessoa, eu ou você, estamos tendo um estilo de vida que é agradável ao Senhor. Se estamos vivendo contentes na circunstância que o Senhor está nos permitindo então desfrutar naquele momento. Eu me recordo então da fala no texto então do Evangelho de Mateus, onde o Senhor então nos diz: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor conhece as nossas necessidades básicas, o Senhor sabe aquilo que nós estamos vivendo, mas o mais importante para nós é a nossa vida com o Senhor, é o nosso relacionamento, porque esse aprendizado que Paulo pôde ter foi através então da vida que ele desfrutava com o Senhor. Não é possível você então, como cristão, estar contente em Deus se você não vive com o Senhor, se você não alimenta esse relacionamento com o Senhor. E aí nós então temos os meios de graça, onde nós podemos então buscar ao nosso Deus para poder entender a sua vontade. A palavra do Senhor, as orações, os sacramentos, o meio pelo qual você entende aquilo que Deus está fazendo e você reage, você responde, para que você possa então agradar a Deus em todos os momentos. Que Deus nos abençoe para nós lembrarmos que em toda circunstância nós estamos debaixo da proteção, do cuidado e do sustento do Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que Paulo serviu é o Deus que hoje está cuidando de nós e também das nossas famílias. Alguém gostaria de comentar alguma questão a mais sobre este assunto do contentamento? Sim. Isso. Para ensinar, né? Isso. Sim.
Exatamente. Mas para isso é preciso essa constância, nessa busca, para chegar a esse temor, né? De reconhecer no exato momento que está falhando e já buscar o Senhor ali para que possa voltar à comunhão e à gratidão, né, no coração. Que Deus nos dê sempre essa consciência, né, desta fé que nós ganhamos e esta vida que nós devemos levar diante do Senhor de gratidão e de contentamento, sem murmuração, né? É muito fácil nós acharmos pessoas aí que não estão contentes com nenhum momento, né? Nenhum instante que estão passando, né? Porque sempre querem mais, ou sempre querem o do outro, né? Ser como o outro, né? E Deus concede a cada um de nós aquilo que nos é necessário, né? Isso deve ser motivo de gratidão, né? Mais alguém quer comentar alguma questão?